Aí se eu falo assim, peraí, até do ponto de vista bíblico foi uma relação adúltera. Porque eles não tinham condição de ter aquela relação ali, pelo modelo bíblico. Aí o que eu faço? Se eu disser que Deus me quis, então eu vou falar que Deus provocou o pecado dos meus pais para eu nascer? Não faz sentido isso. Porque se Deus obriga você a pecar para que a vontade dele se cumpra, você já não é mais responsável pelo seu pecado. Como é que Deus pode condenar? Isso não faz sentido. Não, biblicamente Deus não obriga ninguém a pecar. Então se Deus não obrigou meus pais a pecarem, e eles pecaram nessa relação completamente sem amor, fortuita e tudo mais, então Deus não me desejou. Então eu sou fruto de um acidente. Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo no canal Casamento Raiz. Muito obrigado por ter clicado nesse vídeo. Espero que seja um bênção para a sua vida. Hoje vamos ouvir o relato desse homem. Você já viu ele em algum vídeo na internet, com certeza. Agora, o que a gente não sabe é como esse homem veio ao mundo, a história de vida dele. E é algo intrigante, incrível. Quanto a mão de Deus, né, ela faz daquilo que parecia, né, ser algo ruim, algo desprezível, né, faz daquilo coisa boa, faz daquilo, né, a palavra de Deus diz que Deus usa as coisas loucas desse mundo, né, para confundir as sábias. Então, uma história como esse homem veio ao mundo, o Rodrigo Silva, vai deixar totalmente você mais confiante no que Deus tem para sua vida, o quanto você é especial para Deus. Confie nisso. Fique até o final desse vídeo, você vai entender o quanto Deus faz daquilo que parecia algo ruim ser algo bom. Devemos lembrar, em primeiro lugar, que os seres humanos não são como automóveis que foram feitos em série. Qualquer automóvel feito em série, o barulho de um é o barulho do outro. Um bom mecânico, só de olhar e falar assim, isso aqui é tal coisa, pode abrir, que eu já conheço pelo barulho. Tanto é que quando dá um problema nenhum, eles já fazem um recall, porque todos são iguais. Ser humano não foi feito assim. Então cada um tem que ter uma disposição diferente. A mesma pedagogia que eu uso para educar um aluno, que funciona perfeitamente, para o outro não funciona. Pais de vários filhos. Um pai fala que ele teve uma estratégia com o mais velho, que ele foi repetir no caçula, não deu bem. Então, Deus, como é onisciente, ele sabe que estratégia usar com cada um. Agora, para deixar claro essa questão do havia um propósito de Deus, como é que Deus trabalha isso na história, porque eu acho que isso pode ter ficado um pouquinho confuso pro pessoal em casa, mas Deus queria que ele matasse os mil ou não queria, né? Eu vou dar um exemplo muito particular da minha vida. Eu, durante muito tempo, eu lidei com o problema de saber até que ponto eu era amado de Deus e desejado por Deus ou não. Porque a relação sexual dos meus pais foi uma coisa completamente acidental. Minha mãe estava separada do marido dela, meu pai estava separado de uma mulher com quem ele vivia, estava triste, encontrou acidentalmente minha mãe, porque meu pai estava num bar, o meu irmão por parte de mãe viu meu pai lá, vamos lá pra casa. Aí os dois na sala conversando, tomando uma cerveja e tudo mais, acabou acontecendo, tiveram uma relação, minha mãe ficou grávida, o que eu vou fazer agora? Vou morar junto com esse menino e tudo mais e tal. Não posso falar que foi uma relação sexual de amor, eles se encontraram e aconteceu. Não posso falar que foi uma relação, como eu tenho com a Laura hoje, você tem com a Maíra, que você deseja, que você está planejando o filho, você quer. É diferente. É diferente. Não é? Aconteceu, foi um acidente. Falei, e agora eu tô grávida, o que eu vou fazer? Nos anos 70, aquela coisa toda e tal. Aí se eu falo assim, peraí, até do ponto de vista bíblico, foi uma relação adúltera. Porque eles não tinham condição de ter aquela relação ali, pelo modelo bíblico. Aí o que eu faço? Se eu disser que Deus me quis, então eu vou falar que Deus provocou o pecado dos meus pais para eu nascer? Não faz sentido isso. Porque se Deus obriga você a pecar para que a vontade dele se cumpra, você já não é mais responsável pelo seu pecado. Como é que Deus pode condenar? Isso não faz sentido. Não, biblicamente Deus não obriga ninguém a pecar. Então se Deus não obrigou meus pais a pecarem, e eles pecaram nessa relação completamente sem amor, fortuita e tudo mais, então Deus não me desejou. Então eu sou fruto de um acidente. Não é como o seu bebê que vocês estão orando, ou eu e a Laura estamos orando também para ter um, ou como você desejei, amei, clamei a Deus, eu estou pensando em nome. Não fui desejado. Mas depois que eu fui estudar mais a Bíblia, essa relação entre a soberania de Deus e o livre-arbítrio humano, eu consegui uma coisa que acalmou meu coração. Deus consegue tirar bênçãos e propósito daquilo que ele não desejou. Ele não queria aquela relação, porque não é bíblico. Não é assim que Deus planejou o relacionamento sexual entre um homem e uma mulher. Não é assim que Deus planejou a família. Não é assim que Deus planejou a vinda de uma criança a esse mundo, num acidente sexual que os dois não queriam e que estavam até bêbados. Não é assim. Mas uma vez que algo que Deus não quis, não planejou, aconteceu, ele tem a miraculosidade de tirar daquilo uma bênção. Ele falou, já que isso aconteceu, então eu vou fazer com que esse espermatozoide aqui
e não os milhões de outros, fecunde esse óvulo e eu vou abençoar essa união aqui. E se esse feto que vai surgir dessa união aceitar o meu propósito, eu farei dele um servo meu. E ele pegou aquele embrião, virou gente, virou ser humano, e já está aqui por não sei quantas vezes falando da Bíblia no PrimoCast. Eu sou um resultado bom de algo que Deus não desejou. E ele continua soberano. Cara. É isso, cara. Isso serve para você que nasceu de uma relação não planejada, não desejada. Inclusive, se eu não me engano, o Cláudio Duarte também tem um testemunho muito forte com relação a isso. Ele foi um fruto de um relacionamento também que ele não foi desejado pelos seus pais. E isso cria muita dificuldade, né, na caminhada, no crescimento, né, de um ser humano. Só que quando você encontra Jesus, ele muda toda a nossa história. Ele muda toda a sua história. Ele faz com que você nasça de novo, se torne uma nova criatura. Eis que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Com Jesus é assim. Agora, se você vive um momento desse, se você passa por uma situação dessa, se você veio de um lar assim, desestruturado, se você não foi desejado, se você foi rejeitado, né, na sua nascência, na sua infância, e por outras fases da vida, ou por outras fases da vida, Jesus ele vem para resgatar tudo isso com amor, com muito carinho, com palavras de cuidado, com palavras de quem ama a gente. Então, o segredo para você mudar, né, a trajetória, o rumo e seguir, né, na caminhada feliz, sabe, esperançoso na vida, acreditando que Deus te ama, como o Rodrigo Silva falou assim, muitas das vezes ele havia esse conflito, ele achava que Deus não o amava, porque ele veio de um relacionamento de algo que não foi desejado por Deus, não foi planejado, né? Então, se você vem numa situação parecida com essa, saiba que Jesus, ele é a solução para você continuar bem, né? Para você seguir bem no restante de sua vida. Ele muda a nossa mente, ele muda o nosso ser, ele muda a nossa jornada. Então, se você ainda não conhece Jesus, busque conhecê-lo. Ele tem poder para isso, você pode ter certeza, tá bom? Então é isso, gente. Obrigado por ter ficado comigo até aqui. Se você já deixou o like, muito obrigado. Se você ainda não deixou, aperta esse botãozinho de joinha aí. E você que não é inscrito, também se inscreva no canal para ajudar o nosso trabalho a dar continuidade, tá bom? E envia para uma pessoa, aquela pessoa que você sabe que veio de uma situação difícil, uma situação familiar complicada, e Deus vai falar com ela, eu tenho certeza. Envia para essa pessoa, vai ser bênção. Use essa ferramenta da internet para ser bênção na vida das pessoas. Use esse instrumento para mudar a história das pessoas. E muito obrigado. Até a próxima. Fiquem com Deus. Fui!